Graça e paz a todos, amém? Irmãos, abra a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, mais precisamente no capítulo 5, nós, como vocês sabem, a grande maioria, nós estamos dando sequência a uma série de mensagens baseado no livro de Neemias, que tem como tema fé e ação, tema geral. Irmãos, na semana passada, o pastor Juba pregou o capítulo 4, onde ele expôs a oposição externa contra aqueles que haviam sido escolhidos numa coordenação, ou aqueles que tinham sido dispostos, estavam disponíveis, disposição, coordenação, cooperação e aprovação. Tudo isso no capítulo 3 aconteceu, quando Deus delineou isso para Neemias. No capítulo 4, esse povo organizado, na hora de reconstruir os muros, começa já a perceber a oposição externa, de nações vizinhas, de povos que não tinham história com Israel. No capítulo 5, nós vamos ver algo diferente, mas também com oposição, só que interna. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Primeiro versículo diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos os nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor de Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. A gente abre mão desse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda da sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo,
lhe tomaram pão, vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz preparação. Terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Verso 19 diz assim: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Pai bendito, esta é a tua palavra. Fala conosco, seja ela, Pai, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos nessa noite. Toda a ingerência, Pai, do inferno contra as nossas vidas nesse ambiente, Pai, tentando nos dispersar, nos calar, Pai, nos aborrecer, em nome do Senhor Jesus nós pedimos, Pai, que bata em retirada no poder do nome de Jesus. Como diz a tua palavra, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Está aqui uma igreja unida, Deus, está aqui uma igreja reunida em teu nome. Por isso, Pai, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Não, Deus, nenhuma estratégia vai conseguir alguma coisa contra nós, porque estamos unidos em nome do Senhor Jesus, e fixos na base que é o Senhor Jesus Cristo. Recebe a glória desde já, Pai, deste momento, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Como eu havia falado, capítulo 4, a obra de reconstrução teve de parar rapidamente para que o povo se organizasse, para enfrentar problemas de oposição externa. Essa pequena parada, foi uma parada necessária para eles aprenderem a vigiar. Não foi à toa, Deus permitiu isso. E nessa permissão, Deus organizou melhor aquele povo, que tinha o propósito, a intenção, o foco de levantar aqueles muros, reconstruir os muros que protegia primeiro a sua cidade e as suas casas. Interessante que cada família que se apresentou, cada povo que se apresentou para ajudar, eram pessoas que vinham de várias partes da cidade, e todas elas, de uma forma coordenada, Neemias colocou eles próximos de suas casas. Então, os muros que cada família reconstruía em frente da sua casa. Isso quer dizer o seguinte, que você tem responsabilidade em construir a sua parte, a parte do muro que protege a sua casa. E nessa reconstrução, a oposição começa a surgir, e eles param e começam a vigiar. Uns trabalham, parte do povo trabalha, outros vigiam, depois outros estão trabalhando com uma mão, com uma espada na outra. Meu Deus, tudo isso para nos fazer entender que a gente precisa orar e vigiar, amém? A gente precisa orar, trabalhar e estar com a palavra no nosso coração. Capítulo 5, que é esse que nós acabamos de ler, nós vemos uma oposição interna. Não sei se vocês perceberam o conteúdo que nós lemos. O que estava acontecendo aqui é o seguinte: surge um problema interno, um problema doméstico, uma crise entre seus irmãos, com potencial de fazer fracassar todo o projeto de reconstrução dos muros. Não somente a oposição externa, mas agora uma oposição interna. Agora é a opressão, exploração dos nossos irmãos. É os judeus oprimindo os judeus, cobrando impostos. E por isso o povo passando fome. É imprescindível saber como resolver problemas potencialmente perigosos, que podem pôr a perder todos os nossos esforços e todos os nossos sonhos. O texto nos mostra algumas diretrizes a serem seguidas para a resolução de problemas potencialmente perigosos. Esse texto de Neemias aqui, ele é rico porque ele nos ensina sobre as lideranças, como as lideranças devem agir em situações de crise. E é verdade, a gente precisa, como líder, entender o que está acontecendo, se há alguma injustiça. Por exemplo, no caso, não só o líder da igreja, mas você que é líder da sua casa,
Pai, você está enxergando alguma coisa que está fora do lugar na sua casa? Que está tendo injustiça entre os seus filhos? Entre você e a sua esposa? Você que é líder de ministério, você está prestando atenção se há alguma coisa que está acontecendo de forma desregulada, fora do lugar no seu ministério? Nós como pastores, será que nós estamos enxergando sim pessoas fora do lugar? Porque nós estamos aqui para isso. Por isso que eu venho dizendo isso, e isso é fato. Deus não dá igreja para pastor, mas dá pastor para igreja. Ele concede pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, com visão, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Catartismo significa a ideia de trazer para baixo, pronto agora, como um osso que saiu do lugar, e você tem que colocar no lugar, botando para baixo. E se o pastor que está aqui, o líder que está aqui, não enxerga isso, não faz, ele está pastoreando uma ovelha, ou várias ovelhas mancas, paralíticas, uma igreja paralisada, não caminha direito. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, construção. Irmãos, essa liderança que está acontecendo aqui, dos nobres, é uma liderança, ou melhor, há abastados aqui, homens abastados, ricos, que estão explorando os mais pobres. O objetivo desse sermão é mostrar como Neemias atuou para corrigir uma distorção grave, que não poderia continuar de modo indefinido entre os membros do corpo da aliança com o Senhor. Não, Neemias aproveita ali, que começa a ouvir os burburinhos. Por isso que no primeiro versículo diz assim: foi grande porém o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Por que ele coloca as mulheres aqui? Porque o clamor de uma mulher é mais estridente, muito mais barulhento que a do homem. Até porque a mulher judia, ela ficava muito mais com as crianças do que o pai. Então ela sabia que com as muitas crianças que ela tinha, as crianças estavam passando fome. Então uma mãe que vê filhos passando fome, ela grita por causa disso, ela clama. E a palavra que ela usa aqui, que o texto, o autor usa aqui como clamor, é muito interessante. Significa seacar, um grito, um clamor, ou seja, um grito de angústia. Fiz uma tradução interessante no hebraico arcaico. O que significa necessidade? Alguém que clama é que tem necessidade de ver o tempo mudar. Nessa opressão, onde eu estou com fome, eu tenho que vender minha casa, hipotecar minha casa, eu tenho que emprestar dinheiro para pagar tributo, eu estou colocando meus filhos para ser escravos, para ter o que comer. Meu Deus, eu tenho necessidade de ver o tempo mudar. Sacar significa alguém que está orando no escuro, esperando o sol brilhar. Alguém de joelhos, olhando para cima, esperando por uma intervenção. Desejo de ver a justiça de Deus se revelar. É aquele que necessita de alguém do lado para observar a injustiça que está acontecendo. É isso. Alguém que clama de verdade, clama porque está acontecendo alguma coisa errada na sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua faculdade, na sua igreja. Eu não sei que lugar que você transita. Eu só sei que algumas coisas estão acontecendo no trabalho, precisam de um líder que tome uma posição e dê direção. No caso aqui, ele repreendeu os nobres. Então, qual o primeiro ponto que eu quero destacar aqui? É o seguinte: o líder, esse líder, porque está ligado a Deus, e vamos lá, Neemias é um homem de Deus, certo? O nome Neemias significa o Deus que conforta. Interessante que Deus usa esse homem para ouvir o clamor dessas mulheres. E saber, não basta ouvir o clamor, o choro, é preciso ouvir o que está acontecendo. E o que estava acontecendo? Vamos ver, olha o verso 2 aí. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Gente, existiam muitas famílias com muitos filhos. E os poucos que tinham, e os poucos que eram abastados, tinham poucos filhos. E mesmo esses poucos que eram abastados, se aproveitava dessa quantidade de filhos que outras famílias tinham, para usá-los como escravos. E eram judeus que faziam com judeus.
Então, está aqui, em função de uma necessidade básica, eles aproveitavam disso. Eles tinham que trabalhar para ganhar o trigo deles. Eles tinham que trabalhar. Você que tem muitos filhos aí, trabalhe para nós, para vocês comerem. É isso que estava acontecendo. Interessante que Neemias, ele para escutar o povo. E é verdade. Nesse caso aqui, para que você possa promover uma solidariedade, você tem que resolver o problema para promover isso. Se você quer ver algo solidário acontecer, então você tem que denunciar o que está acontecendo de errado, desfazer, desmontar todo esse plano, para depois promover o contrário, que é a solidariedade. Talvez é um medo que nós temos de desfazer tudo que já está instalado na nossa vida emocional, sentimental, afetiva, espiritual. Você não quer desfazer as coisas que travam sua vida, que prejudicam as tuas necessidades, que comprometem os teus bens, os teus valores, ou que isso também alcance a sua família. Você não quer corrigir os seus filhos, você não quer trabalhar e reconciliar com a sua esposa, você não quer tratar do assunto mais difícil. Então vai ficar do jeito, alguém vai clamar na sua casa, porque está fora do lugar. O cenário não é esse, nem do que eles que perseguem os de fora, e nem dos de dentro. Parece que não há descanso, tudo para desanimar a reconstrução, tudo para desanimar, para que você continue sendo essa mulher, esse homem de Deus na sua casa. Primeiro ponto é a gente estar preparado para parar para escutar pessoas, para saber o que está acontecendo. E aí a gente começa a ver a situação instalada, e depois a gente começa a ter a visão de Deus para ser esse conforto, junto forte, com o forte, o forte com você te conforta. Deus levanta homens e mulheres fortes para confortar outras pessoas que estão precisando de ajuda, sofrendo injustiças, passando fome, como diz o verso 2, também aqui nós vemos a necessidade básica, e também penhorando os bens. Também houve, verso 3, os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos, e para tomarmos trigo nesta fome, nessa escassez. O tempo estava ruim também, então também o cenário não ajudava, o clima não ajudava, estavam passando fome, então aproveitavam que tinham seus bens para hipotecar, penhorar. Verso 4, houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Sobre aquilo que eu tinha, pagar tributo, eu não tinha dinheiro para pagar o imposto da minha casa, eu tinha que tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo. Pagar tributo é devido, mas era um empréstimo desnecessário, tudo por causa dessa opressão e desse abuso por parte dos irmãos judeus. Como que nós podemos ver isso? Mas pastor, nós não temos aqui na igreja um muro para construir, nós não temos relação com dinheiro com os irmãos aqui, eu não fico devendo para ninguém, não exploro ninguém. Mas de repente você explora por outras coisas. Você abusa da boa vontade da pessoa, você defrauda a pessoa. Primeiro você tem que ser uma fraude para você depois defraudar. Você usa da boa amizade ou do bom encontro com as pessoas para falar mal de outras pessoas. Você envolve pessoas em problemas, pessoas que minam, por exemplo, o teu ministério. Você está lá ministrando, de repente sai uma fala para desfazer ali, eu não gostei dessa aula, a aula do fulano é assim, e de repente vem para minar, para gerar um desconforto, para molhar mesmo, para desfazer. Isso gera uma angústia para quem ministra. Enfim, preparado para escutar, Neemias estava preparado para escutar, por isso que ele ouviu esse clamor. E olha só que interessante que ele faz. Ele viu os queixosos como pessoas comuns, não como dados estatísticos. Ele não foi lá para ver que o povo estava sofrendo e contou quantos tinham, não. Ele foi lá para ouvir as pessoas. Eles eram mais importantes do que o programa de produção que ele havia designado. Neemias sabia que pessoas magoadas com alguma dificuldade pessoal ou algum infortúnio não pode dar o que tem de melhor.
Ele os animava a desabafar o que sentiam. Por isso, verso 2, 3 e 4. Vemos aqui que o sucesso de uma obra, se a gente quer continuar uma obra, o sucesso de uma obra não pode ir adiante em detrimento ou com o sacrifício dos obreiros. Não tem como continuar a obra se tem gente para trás passando fome. Aí é onde a gente atropela as pessoas, passa por cima das pessoas. E tem crente que faz isso também. Crente com crente. Aproveita da sua boa vontade, da sua boa atenção, da sua boa audição. Está aqui alguém que está preparado, antes parado, para te ouvir, para te ajudar, para se importar com você, para ouvir o teu clamor. Como Deus faz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Exato. Quando você clamar e Deus chegar, certamente, como eu escrevi aqui, a necessidade de ver o tempo mudar. Quando Deus chegar, Ele faz o tempo mudar. Ele rasga os céus e faz o sol brilhar, amém? Você tem necessidade de clamar a Deus quando as coisas estão difíceis na sua vida emocional, sentimental, espiritual, familiar, conjugal, financeiro, profissional? Sim. Ouçam as pessoas, seja ouvida também pelas pessoas. Segundo ponto, é saber lidar com a ira, porque está aí no verso 6, depois de ouvir o clamor desse povo e saber qual era a raiz dos problemas, né? Primeiro ele ouve isso, né? Essas falas do verso 3 a 5, e ele fala assim: ouvindo eu, pois o seu clamor e estas palavras, muito enfureci, muito fiquei furioso, ou fiquei irado. Meus irmãos, é verdade, quando há uma situação de injustiça, a gente fica irado, não fica? Indignado? Eu sou assim. E aí que está a dificuldade: como é que eu vou administrar esse sentimento? Se irar não é pecado, mas é como você administra isso. Irai-vos, mas não pequeis. O próprio Jesus fez isso, irado com a situação do templo, que era para ser um lugar de relacionamento com Deus, uma casa de oração. Ele simplesmente entra lá e derruba todas as mesas, denuncia o que está acontecendo de errado e dá uma lição de moral: olha, vocês estão transformando isso aqui em covil de ladrões, se aproveitando do povo. Neemias também é o tipo da pessoa que está ligada com Deus e que fica enfurecida sim, e aqui eu vejo muito a humanidade que existe dentro de nós. Interessante que a ira não é necessariamente pecaminosa, está lá em Efésios. A ira torna-se em pecado quando perdemos o controle de nós mesmos ou nutrimos mágoa de modo a querer vingança. Se a ira que você tem é uma ira que provoca pensamentos, sentimentos que levam você a comportamentos inadequados, então tem uma coisa errada. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ainda que tenha sol, trabalhe para reconciliar no dia, vendo as coisas, porque depois o próximo versículo diz o quê? Não deis lugar ao diabo, porque o diabo gosta do escuro para minar a sua cabeça. Enquanto você não resolve a tua ira de dia, quer dizer, não deixa o sol se pôr, faça antes do sol se pôr, porque se chegar à noite você tiver com ira, Satanás vai tomar o lugar dele e vai minar você. O que ele faz aqui? Ele fica irado, ele mostra a humanidade dele. Ele admitiu a sua ira, não se desculpou, não fingiu que não existia, não disfarçou, não tentou projetá-la sobre os outros e culpá-los pelo modo como se sentia. Culpados são vocês. Não, eu fiquei furioso, eu estou irado, não pode acontecer isso. Como? Vocês, irmãos, um explorando o outro, um defraudando o outro, enganando o outro, se aproveitando do outro. E a gente faz isso, se aproveita das pessoas.
emocional, sentimental, afetivo, financeiro também. A gente faz isso, mas ele não colocou a culpa, ele assumiu, não tentou reprimi-la, mostrou sua limitação e a sua humanidade. É um cara que foi ouvir, sabia que poderia ouvir coisas ruins, mas tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para ouvir coisas dos seus filhos. Se um dia você parar para conversar com seu filho, você pode ouvir coisas que vai deixar você acabada. Tem que estar preparado para ouvir coisas erradas dentro da igreja, no seu trabalho. Mas não deixa que a ira tome conta do seu coração, amém? Você pode até ficar irado, mas como ele falou aqui, no próximo verso ele diz assim, olha só que sabedoria: depois de ter considerado comigo mesmo, ele considerou comigo mesmo, com ele mesmo. Depois de ter considerado comigo mesmo, isso é fantástico, que é o próximo ponto. Ele foi, depois de considerar consigo mesmo, de pensar muito, ele ficou irado, ele descansou um pouco, ele considerou a si mesmo, mas ele foi atrás da raiz do problema. É isso, parou para escutar as pessoas, parou para ouvir a injustiça no meio, ele se irou, e agora ele vai resolver, ele não vai deixar do mesmo jeito. Aí que está a grande questão. Homens aqui, você tem ouvido muitas coisas dentro da sua casa, no seu ministério talvez, mas você vai deixando, não quer enfrentar, fica até irado, mas não quer na raiz do problema. Mas Neemias foi, porque ele sabia que isso tinha que parar. Está aqui no verso 7, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, ele lhes disse: sois usuários, cada um com seu irmão, e convoquei contra eles uma reunião. Pensa bem, o pastor chamando os presbíteros, ou os diáconos, ou qualquer tipo de líder, porque está havendo defraudação no nosso meio, e o pastor se levantar e dizer assim: olha, está errado isso, você está explorando o seu irmão. Você ter coragem como mãe, como pai, chamar os seus filhos, você está abusando da sua irmã, no sentido de explorar ela, explorá-la. Pode parar com isso, não faça isso com a sua irmã. E líder está aí para fazer isso, pai está aí para fazer isso, mãe está aí para fazer isso. A gente precisa se levantar. Olha que interessante, ele encontrou a raiz do problema. Neemias considerou consigo mesmo, não visou guerrear contra os seus irmãos, mas repreender o comportamento abusivo e opressor. Ele não faz o que muitos de nós fazemos quando nós iramos, mexericar. Eu fico irado, mas eu não vou resolver o problema. Então eu fico irado, começo a blasfemar, xingar, aí eu tenho que achar alguma pessoa para compartilhar a minha raiva. Ao considerar consigo mesmo, ele evitou a tentação de falar mal dos outros e ficou longe do pecado de criticar. Ao considerar a questão toda, Neemias deu tempo para avaliar a situação e decidir um curso de ação. E decidir um curso de ação é o seguinte: é ir atrás de quem está fazendo problema, causando problema. É ter coragem. Minha irmã, vem aqui, o que está acontecendo? Está fora do lugar, vamos chamar outro irmão, vamos resolver isso aqui. É isso. Em vez de você não resolver, você fica criticando, espalha para todo mundo e não resolve o problema, só aumenta o problema, porque não tem coragem de resolver. Quantos de nós que estamos aqui tem as famílias desfaceladas, relacionamentos quebrados? A gente só se reúne ou em velório ou hipocritamente no Natal e Ano Novo. Parece que a gente vai para uma festa de fantasia, né? A gente tem que se esconder, até que morre a matriarca morre, aí todo mundo começa a se arrepender. Alguém tem que morrer para reconciliar, mas ninguém resolve nada. Neemias vai ao âmago do problema, ele não fixa em questões superficiais. As circunstâncias externas podem ser facilmente consertadas, mas se elimina a raiz, o problema voltará. Aqui a raiz do problema é a exploração dos mais ricos, dos mais abastados sobre os pobres, dos irmãos entre eles. Meu Deus, exemplo, quando a gente tem febre,
É necessário atacar o foco da febre e não apenas tomar remédios que combatam a febre. E é verdade, não é verdade? Não obstante a febre, algumas febres dá para tratar lá em casa, não no hospital, mas algumas febres que pessoas têm, a gente dá remédio não para a febre, é porque tem algo pior. Em outras palavras, Neemias não tratou como febre, ele não foi paliativo, ele foi curativo. Ele não tratou, está aqui, ó. Neemias não foi paliativo, mas foi curativo em sua posição. Vamos curar isso aqui. Chama o irmão lá, chama a irmã, vamos conversar. O que aconteceu? Aconteceu isso, mas falou isso. Então tá, você pede perdão para ela? Você também perdoa ele? Está tudo certo agora? Dá um abraço vocês dois, vamos embora? Quantas pessoas na igreja aconteceu isso já? 2h da manhã, eu na casa de um casal, ensinando gente de 60 anos pedir perdão um para o outro. É o que eu faço com os meus filhos em casa. Você aí, vem aqui, peça perdão para sua irmã. E você, peça perdão para o seu irmão. Fala por que você está pedindo perdão. É um barato. E eles fazem isso. Agora, isso vai marcar o coração deles, a mente deles. E quando chegar lá na frente, a gente vai ver a unidade desses meninos. Custe o que custar. A gente precisa enfrentar o problema. A gente vai deixando as coisas acontecerem e não arruma nada. E o problema é interno. Sabendo do problema, a gente precisa ter coragem para agir. Olha o verso 8 aí. É o 4º ponto, ter coragem para agir. Disse-lhes, verso 8: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Gente, os judeus que estavam ali sofrendo, já tinham sido resgatados com as posses de alguns judeus que pagaram para tê-los novamente. Aí os judeus estão querendo escravizá-los novamente para ter posse sobre eles. É alguém livre que está se tornando dentro. Olha só, ser escravo de um outro povo, beleza, mas ser escravo do seu povo, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo isso. Olha o verso 9. Então se calaram, não acharam o que responder. Está aqui uma reprovação urgente. Disse mais: não é bom o que fazeis, está reprovado. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Está dizendo assim: meu Deus, a gente acabou de sofrer uma oposição externa, estamos tentando vigiar, de repente no meio de vocês tem essa injustiça, gente passando fome, hipotecando casa, gente prestando dinheiro para pagar o imposto, gente dando filha como escrava. Vai saber o que está acontecendo se estão explorando sexualmente uma menina dessa? E vocês estão deixando isso acontecer? Está fora do lugar, está sem temor de Deus, por causa do opróbrio dos gentios. Está dizendo assim: olha aqui, a gente está se livrando dos de fora, e a gente está se queimando aqui dentro, se destruindo aqui dentro. E aí quem vê de fora, olha lá eles se matando, olha lá eles se degladiando, olha lá um explorando o outro. Isso é de Deus? É isso. Gente que é capaz de processar outras pessoas dentro da igreja. Isso acontece mesmo. Isso acontece, meus irmãos. Olha o verso 10. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado para outras pessoas. Aí ele fala assim, no verso 10: demos de mão a esse empréstimo. Vamos acabar com isso. Abre mão desse empréstimo. O que acontece aqui? Muitas pessoas veem claramente o que tem que ser feito, mas falta-lhes a força necessária para enfrentar os responsáveis pelo problema. Neemias confrontou aqueles a quem acreditava estar errados, a elite de Jerusalém. Na vida do corpo, é possível que alguém menor repreenda o maior, pelo princípio da palavra. Não é verdade? O menor, sendo temente a Deus, olha que interessante. O menor, sendo temente a Deus e crendo na palavra e sabendo da palavra, ele pode chamar a atenção de um outro maior. E isso é possível acontecer. Já aconteceu comigo, com os meus filhos.
Um dia eu chamei eles de miseráveis. E eles falaram: pai, mas o senhor também é miserável. Mas pai, o senhor passou no sinal vermelho. Ai filha, me perdoa. Eu já passei. Pai, não é assim que faz. Você está certa, minha filha. E é constrangedor, a gente acha que eles não vão crescer, até que chega uma hora que eles nos confrontam, e a gente passa vergonha. No verso 10 ele dá o exemplo de autoridade. Eu também estou abrindo mão desse empréstimo. E no verso 11, restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, devolve as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigistes deles. Está aqui um pedido exigente. Está aqui um pedido exigente. Então responderam: restituir-lhe-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como diz. Ah, que bom. Então vou chamar os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Está aqui uma confissão obediente, um pedido exigente e uma confissão obediente. Em outras palavras, Neemias confrontou-lhes o erro e mostrou-lhes o seu próprio exemplo. Confrontou, mas buscou reconciliação. Neemias era conciliador, por isso que ele chamou os sacerdotes aqui, e eles toparam, mas não vacilava em sua posição. Em vez de abaixar o seu padrão, ele os convidou a subir ao padrão dele. Façam como eu, devolvam. Eu estou devolvendo aqui agora, devolvam também. Neemias exigiu uma forma mais forte de resolução do que apenas palavras, exigiu compromisso formal. Por isso que ele chama na frente dos sacerdotes, para todo mundo ver que vocês estão prometendo que vocês vão ser melhores líderes a partir de hoje. E é assim que nós temos que fazer muitas vezes com os nossos filhos dentro de casa. Olha, o papai quer ser melhor para você. Esse dia atrás não, foi a semana passada, eu estava chegando de Londrina, e eu brincando com os dois dentro do carro, porque eu fui com meu filho, minha filha só. De repente a minha filha mandou calar a boca. Falei: ô louco, tem alguma coisa errada, sai dela agora. Brincadeira. Eu estava brincando com ela e ela estava irritada. Eu não sei, ela falou, eu falei: filha, não pode acontecer isso, está fora do lugar. Isso. E ela bateu o coração dela, eu dei 2 varadas nela. Vira o bumbum aí, tá, beleza. Passou um tempo, fui lá no quarto, falei assim: olha, o papai não gosta de fazer isso com você. Papai não nasceu para fazer isso, papai ama você, mas é necessário que você nunca mais faça isso, porque outras pessoas, se eu não corrigir comigo que eu sou pai, você vai mandar o seu professor, a sua professora, o seu pastor, a sua professora de escola dominical, outras pessoas mandarem calar a boca, sua mãe. Então está fora do lugar. Aí dei um abraço nela, orei com ela, me abraçou, e ela falou assim: pai, você me perdoa? É claro que eu te perdoo. Beleza. Aí 2 dias depois ela pegou a varinha, e estava do lado dela, pegou a mesma varinha que eu bati no bumbum dela, e ela falou assim: pai, você bateu dessa parte aqui, né? Por isso que ficou a marca. Eu falei: não lembro não, filho, eu sei que eu bati lá. Mas você lembra, né? Porque a varinha é um instrumento que faz lembrar a dor que você recebeu. É para lembrar, quando ela vê a varinha novamente, ela vai lembrar: não quero sentir mais. Não quero sentir mais. Porque alguma coisa aconteceu de errado. E a dor é muito maior. Que eu aprenda a não xingar mais. Que eu vença a tentação de xingar. Mas que eu não experimente mais a dor da varinha. Está tudo bem. Passou 2, 3 dias depois, ela falou assim: pai, eu só estou lembrando, né, que eu pedi perdão para o senhor, né, sobre a varinha, né? Sim, minha filha, está tudo certo. Meus irmãos, é isso que é uma forma de você não explorar o seu filho, mas tratar com a verdade com ele. Você quer um abuso, você quer acabar com o seu filho, você não corrija ele, você não ensine ele, você não eduque ele, você não repreenda ele. E aí a gente vai para o esquadrão da vida, a gente vê lá carcaças adultas com almas adolescentes.
a gente acaba vendo que o problema não é mais a droga, o problema é profundamente emocional. A gente começa a tratar com eles, não com a droga, mas por questões de paternidade, maternidade, de irmão, casados, cônjuges. São adultos com carcaça de adulto, mas um espírito de criança. Porque no dia a dia do esquadrão da vida, o que acontece? Eles têm que entrar, têm que lavar louça, têm que lavar chão. É isso que eles não queriam fazer quando eram pequenos. Então gatilha a todo momento aquilo que foi pedido lá atrás, e eles não conseguem fazer. Por isso tem que sair, às vezes fogem. E a gente está trabalhando direto isso neles, para eles respeitarem as autoridades. Meus irmãos, isso é poderoso. Não fazer também aquilo que tem que ser feito é pecado. Interessante que a gente precisa ter coragem para agir, amém? Por último, jamais se afaste do temor de Deus. Olha o verso 14 aí a 19. O verso 13, só um pouquinho. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa, de seu trabalho, a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Ele está dizendo assim: olha, do mesmo jeito que eu fiz assim, presta atenção aqui, olha para mim. Do mesmo jeito que eu tirei tudo que eu acho que eu ganhei em relação aos meus irmãos, eu estou sacudindo, estou devolvendo. Mas eu falo, se vocês não cumprirem isso também, eu peço que Deus tire do meio do povo dele qualquer um ou qualquer outro que esteja quebrando a promessa de praticar a justiça, que seja sacudido, que vá embora, que Deus tire. E todo o povo que estava sofrendo, obviamente disse amém, e começaram a louvar Deus. Louvado seja Deus, ouviu o nosso clamor, porque agora a justiça vai acontecer no nosso meio com o nosso povo. Agora o último ponto: jamais se afaste do temor de Deus. O que isso quer dizer? Olha lá o verso 14: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Presta atenção, meus irmãos. O temor do Senhor não permitiu que Neemias se contaminasse com o sistema dos valores do mundo. Presta atenção, o que é isso? A gente vê os deputados, os senadores, ter os benefícios que eles têm, né? E alguns aí, quiseram abrir mão desses benefícios. E o povo que vê isso, vota de novo neles. Neemias fez o mesmo jeito, abriu mão de tudo. Por isso que ele fala: eu não comi o pão devido ao governador. Ele abriu mão disso. Então o temor de Deus faz com que eu seja exemplo. Em outras palavras, uma característica curiosa do livro de Neemias é que nele encontra-se pequenas digressões. Assim, ele volta ao assunto, ele sai fora. Eu sou muito digressivo muitas vezes. Eu estou pregando, vou para um assunto, volto, eu sou digressivo. Isto é, desvios do assunto, nos quais Neemias fala ao seu próprio respeito, sobre a sua conduta pessoal. Por exemplo, aqui no verso 19: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. É uma fala que parece que não tem ligação com o que foi feito, mas ele fala isso porque Deus, o Senhor sabe no meu coração, que tudo que eu fiz de bem para esse povo, eu fiz porque eu fiz na tua presença. Porque temor do Senhor é a percepção clara que Deus existe, que Deus está presente. Ninguém faz coisa errada na frente de uma autoridade. Por isso que eu temo fazer perto de um policial alguma coisa errada, porque eu temo, ele está presente. Então lembra-te de mim, Senhor. Não há algo semelhante em outros livros, quando fala dessa fala pessoal. O último versículo de Neemias, como eu acabei de ler: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Mas o que Neemias declarou é verdade. Não se pode esquecer de que ele era um copeiro do rei da Pérsia. Logo ele era pago com salário real, mas este dinheiro saía dos impostos que o povo pagava. Eu servia o rei Artaxerxes, o meu salário vinha dos impostos do povo que servia aquele rei. Agora vocês, povo de Deus, está cobrando imposto dos irmãos de vocês, compatriotas. Está fora do lugar.
Eu que sou governador agora, não estou cobrando, nem usufruindo dos meus direitos. Eu teria direito, mas eu não quero. Olha aí. Também desde o primeiro dia que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, os que foram antes de mim, oprimiram o povo, lhe tomaram pão, vinho, além de 40 ciclos de prata. Eu fiz a conta, é R$2.250. R$2.250. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. A gente não faz muitas coisas por causa que a gente tem consciência de que Deus está presente. Temor a Deus significa mãos na cabeça diante de um poder resplandecente. Está dizendo assim, que é a mão que protege a cabeça diante de um poder que aparece, que revela. E aí, não é só o comportamento do medo, mas é dizer assim, que hoje o meu temor não é me esconder de Deus, mas dizer assim, Deus, porque assim, visão, audição, paladar, olfato, o tato é o único que está fora desse ambiente. Quando tem uma explosão, é comum você se proteger com as mãos. Preste atenção agora na contextualização que vai te ajudar a você saber que Deus está presente. Deus não vai explodir para você quando você está pensando em fazer coisa errada. Deus não vai aparecer com uma explosão. Ele espera que você tenha consciência do que você está fazendo. Então presta atenção. A mão que vem junto com todos os outros sentidos, está dizendo assim, o que eu faço com as minhas mãos, o que eu vejo com os meus olhos, o que eu ouço com os meus ouvidos, o que eu percebo sobre a vida, da autossuficiência que eu acho que eu tenho, ou o que eu falo com o que eu falo tudo, todos os meus sentidos estão diante do Deus da minha vida. Tudo que eu faço agora, penso, sinto, faço diante de Deus. Então cuidado com como você usa as suas mãos, cuidado como você usa os seus olhos, cuidado como você usa os seus ouvidos. É isso, temor a Deus faz com que eu respeite o próximo, não explore, não defraude. Antes também na obra deste muro fiz reparação, a terra nenhuma compramos, a todos os moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos magistrados, os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao redor, eram meus hóspedes. Presta atenção, olha só, ele pagava tudo isso para o povo. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. A coerência do líder. Se Neemias quisesse se aproveitar do povo, ele teria tido uma postura totalmente diferente. Ele teria tido um discurso do tipo, não se preocupem, tudo isso está acontecendo, é vontade de Deus, se acontece é porque Deus quer, vocês têm que se submeter ao governo, vocês têm que se preocupar com a salvação da alma de vocês. Infelizmente discursos desse tipo, com aparência de piedade, mas que negam o conteúdo verdadeiro, ensino bíblico, são comuns. Neemias não utilizou um discurso dessa natureza para se aproveitar do povo, não. Além disso, ele também havia emprestado dinheiro de trigo a algumas pessoas, mas certamente sem cobrar juros. Meu Deus, a tradução da Bíblia de Jerusalém diz assim, também eu, meus irmãos e meus homens emprestamos-lhes dinheiro e trigo, pois bem, perdoemos-lhes essa dívida. Com esta atitude, Neemias deu exemplo, ele tinha autoridade, tinha moral para cobrar dos líderes que estes parassem de oprimir os seus conterrâneos, compatriotas com cobrança de juros. Para usar uma linguagem mais interessante sobre Neemias, um teólogo diz assim, que Neemias vivia o que é chamado de um estilo de vida simples. É isso, era um líder, tinha um status, tinha uma função, mas não se aproveitava do povo, dava exemplo, ele financiava, ele abria mão, ele tratava as pessoas. Concluindo, se quisermos resolver problemas potencialmente perigosos, devemos seguir essas diretrizes. Quais são? Parar para escutar as pessoas, saber lidar com a ira, encontrar a raiz do problema, ter coragem para agir, jamais se afastar do temor a Deus.
Cristo é o nosso exemplo por excelência. Ele não estava disposto a parar, e ele estava sempre disposto a parar para escutar as pessoas. Ele se irou quando purificou o templo, mas soube lidar com a ira, encontrou a raiz do problema do homem, que é o pecado. Teve coragem para agir, deixou a glória, se fez homem, morreu em nosso lugar. Ele também jamais se afastou do temor do Senhor. A nossa igreja, a igreja cristã do nosso Brasil, precisa com urgência aprender a teologia da solidariedade, da misericórdia, da compaixão, da ternura, ou seja, tudo isso em uma única palavra: o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, não defraude o seu irmão, não exponha o seu irmão, dê o que comer para ele. A Bíblia fala que resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, lá fala em Efésios: não vos embriagueis com vinho onde há disso, mas enchei-vos do Espírito Santo. E depois os versículos posteriores que se seguem, vai dizer assim que resultado de quem é cheio do Espírito Santo é aqueles que falavam cada um, e falavam entre eles com salmos, cânticos e hinos espirituais, e cada um se submetia a um ao outro. Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Você vai falar só da palavra, só dos princípios da palavra, falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Você vai se submeter à pessoa, e não explorar a pessoa. Isso são vidas cheias do Espírito Santo. São vidas que constroem valores sobre a sua vida, ajudam você a reconstruir os seus valores, ajuda a reconstruir a sua família. O duro que a gente está muitas vezes se destruindo, porque perdeu a noção do temor a Deus. E Deus sabe o nosso coração quando nós defraudamos os nossos irmãos. Não explore o seu irmão, dê algo para ele comer, valorize o que ele tem, não tenha inveja do que ele tem, não queira tirar o que ele tem, não seja abusivo, não abuse da boa vontade dele. Ame-o, trate com justiça. Vamos ficar em pé? Pai bendito, recebe a glória desta palavra no teu altar. Pai, eu peço que essa transformação primeiro aconteça dentro do nosso coração, que a gente possa ver para dentro de nós as áreas que estão precisando ser saciadas, estão com fome. Deus, mostra as áreas que a gente precisa comer, Deus, e venha o Senhor mesmo nos servir, Deus, com o alimento verdadeiro que é a tua palavra. Deus, não nos deixa, Deus, sermos idólatras dos nossos bens, mas Deus, que possamos administrá-lo segundo a tua vontade. Deus, não deixa, Pai, que nós sejamos, Pai, maus pagadores, sonegadores de impostos. Não, Deus, nós não queremos ser assim, nem fazer isso com as pessoas. Deus, nós queremos ser um povo diferente, um povo que se comporta diferente, um povo que tem direção de Deus para fazer algo diferente, ser diferente nessa sociedade. Uma pessoa diferente, com uma família diferente, uma igreja diferente, uma sociedade, uma cidade diferente. Por isso, Deus, leva-nos em paz, cubra as nossas vidas com teu sangue, nos dê um começo de semana abençoado na tua presença. E Pai, que possamos ser exemplos, como Neemias foi nos nossos trabalhos, escola, faculdade, no nosso ministério. Sim, Deus, homens que enfrentam problemas, escutam pessoas, mas enfrentam problemas, e tratam com a verdade, e libertem pessoas. Por isso, Deus, cuida de nós. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.